Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o livro de Jó, lição 2. O tema é: quem era Jó? Textual: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:1. Na nossa verdade prática, quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Isso é muito importante, zelar por um caráter irrepreensível. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 filhas, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos falar um pouquinho a introdução. O autor do livro de Jó não nos dá muitas informações sobre ele mesmo, sobre Jó. O livro não é uma biografia de Jó, é uma história sobre Jó. O que o livro nos mostra é o que Jó era: um homem íntegro, um homem temente a Deus. Jó era um ótimo pai de família. Zelava por seus filhos e orava por eles. Enfim, tinha um caráter muito grande. E nós vamos estudar nesta lição alguns traços da espiritualidade de Jó. No primeiro tópico, um homem de caráter irretocável. Quer dizer que não precisa retocar o caráter de Jó, ele era irretocável. Vamos ver como Jó se comportava, e isto vai servir de exemplo para nós. Nós deveríamos ser íntegros, tementes a Deus e nos desviando do mal. No primeiro item, íntegro, sincero. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Podemos definir uma pessoa pelo seu caráter. A pessoa pode ser vista pelos valores que tem em sua vida. Se tem um bom caráter ou não. Se tem um bom caráter, então nós podemos defini-lo como uma pessoa honesta. Se tem um mau caráter, ele pode ser definido por isso também. Geralmente é desonesta. Não merece confiança. Não dá para comprar nada dessa pessoa sem desconfiança. Não dá para fazer negócio. Principalmente comprar um carro usado. É. Tem pessoas que você não compraria um carro usado, porque não tem caráter. Jó era um homem de bom caráter, alguém em quem podemos confiar. Todos podiam confiar em Jó, porque ele tinha caráter. E o autor do livro de Jó vai definir o seu caráter. Jó era um homem íntegro, tinha a integridade nos seus relacionamentos. Não que Jó não tivesse pecados, claro que tinha pecados, porém Jó era verdadeiro em seus atos, sincero no trato com os outros. Jó era um cumpridor de seus deveres, com certeza era muito respeitado. Se você cumpre seus deveres, a sociedade respeita você. Você já olhou para uma pessoa e disse: nossa, é mau caráter? É mau caráter. Por quê? Porque os atos dele denunciam que ele é um mau caráter. Jó era um homem reto. Jó também era um homem reto. Esse é o nosso item 2. Uma pessoa justa. Justa. Que mais? Era irrepreensível irrepreensível. em tudo o que fazia. Exatamente. Não que ele não errasse de vez em quando, mas era um homem acima de qualquer suspeita. Jó era um homem justo em seus atos, era um homem de caráter bom. Jó se comportava de forma a ser justo
e irrepreensível. Ele zelava para que a sua vida fosse uma vida de caráter bom. Desse um bom testemunho. Que desse que dava um bom testemunho. Nós devemos dar bons testemunhos. Jó também, no item 3, temente a Deus e desviava-se do mal. O livro de Jó descreve Jó como sendo temente a Deus. Não significa que ele tinha medo de Deus, significa adorar e obedecer a Deus. Ter temor a Deus. E ter temor a Deus. Jó se desviava do mal. Nessa leitura, quer dizer que Jó temia a Deus. Jó se desviava do mal, era bem-aventurado. Quando fala assim, se desviava do mal, é porque às vezes a gente pensa em fazer algo errado. Exatamente. E de repente vem aquela vozinha e fala assim, Gralva, não faça isso. Não faça isso. Então você tem a opção. Você se desviar do mal ou fazer o que é errado. Exatamente. Né? Jó também era bem-aventurado. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o homem bem-aventurado. Jó era bem-aventurado, porque ele não andava segundo o conselho dos ímpios, e nem se detinha onde estavam fazendo pecados, e também não participava da roda dos escarnecedores. Jó era um homem devotado à oração a Deus. Dessa forma, Jó mantinha o mal à distância. Você quer manter o mal à distância? Ore. Porque Jó, ele conhecia Deus. Porque Jó deve ter convivido com Noé, deve ter conhecia a Deus. Noé foi contemporâneo de Abraão. Noé viveu 11 gerações depois da saída da arca. Portanto, Jó deve ter tido contato com Noé, ou com alguém que ainda adorava o nosso Deus. Por isso, ele adorava a Deus. Jó praticava o que a Bíblia nos ensina. Mesmo antes da existência de qualquer livro bíblico, Jó já se afastava do mal. Provérbios 3:7. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jó fazia isso. Nem tinha sido escrito o livro você ainda. Você lê isso na Bíblia e depois você nem se incomoda se você está fazendo certo, errado, se está se desviando do mal ou não. Tem que se desviar do mal para termos um bom testemunho. No tópico 2, um homem sábio e próspero. No primeiro item, um conselheiro sábio. As pessoas podem ser ricas, Milavinha, e ter muito dinheiro, porém, podem não ter praticamente nenhuma sabedoria, nenhuma cultura. Algumas pessoas podem ter muito conhecimento, porém, não têm entendimento. Um cientista que fala que Deus não existe, ele tem muito conhecimento, mas não tem entendimento de Deus. Podem ter muitas riquezas, podem ter muita prosperidade. Prosperidade não é só ter muitos bens. Desculpa, falei errado. Podem ter muitas riquezas, porém podem não ter prosperidade. Prosperidade não é só ter muitos bens, muito dinheiro. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, nem riqueza alguma. Nem nada, nem riqueza, nem pobreza. Porque não se leva nada. Porque o caixão não tem gaveta. Há pessoas que são assim, gananciosas. Pensam que a vida é eterna. A vida não é eterna. A vida é como um vapor. Que se esvai rapidamente. Jó era um homem muito especial, era sábio, rico e próspero. Jó era o maior de todos os do Oriente. Maior não quer dizer só de bens materiais. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Jó também tinha muita sabedoria. A sabedoria e a cultura não ocupam lugar no cérebro. Vocês sabiam disso, não? Quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais o seu cérebro vai abrir espaço. Jó era o mais importante em sabedoria, em riqueza e piedade. Não adianta você ser rico e não ajudar ninguém, e não contribuir com a obra de Deus, e não fazer nada por alguém, por uma pessoa necessitada, não adianta. Não adianta Isso nada. Não é ser próspero. Isso é ser rico, próspero é você
ter algo e poder distribuir para aquele que precisa. Amém. Ele era o mais importante do Oriente. Jó se destacava em todos esses aspectos. As pessoas vinham de longe para ouvir a sua sabedoria e seus conselhos. Será que alguém quer nos ouvir? Será que alguém quer nos ouvir? Então. É difícil, né? Vinham ouvir o que Jó tinha para falar. Vinham em busca de conselhos e orientação. E olha só o que vem falar aqui o livro de Jó. Jó 29, 21 e 22. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Não só ouvia, mas botava em prática até aquilo que aprendeu. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Olha isso, porque ele podia aconselhar, porque ele tinha caráter. Vocês que são casados, às vezes vocês têm um probleminha, vocês têm que ter uma pessoa de sua confiança, igual Jó, que tem caráter, idônea, para poder falar com ele. Jó, no item 2, um homem próspero. Jó, o homem de Uz, não era só rico, também era muito próspero. Jó tinha uma família grande, a sua esposa, 10 filhos e 3 filhos. Uma família normal para ela. 7 filhas. 7 filhos. E 3 filhos. Não, 7 filhos e 3 filhas. Sim, no total, 10. 10 filhos, exatamente. Uma família muito normal para a época. As famílias eram enormes naquela época. A família era grande. Jó 1, 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Já pensou? Jó também era um fazendeiro muito próspero. Em sua fazenda haviam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Para aquela época era muita coisa. Naquela época ele era um homem riquíssimo. Para os dias de Noé, ele era um grande fazendeiro. Noé também tinha muita gente a seu serviço. Ele era um homem rico, próspero. No item 3, uma prosperidade baseada no ser. Jó não era baseado no ter, mas no ser. Jó possuía um grande patrimônio, possuía uma bela família, que era muito unida. Havia uma relação de harmonia entre Jó e sua família. É necessário que haja harmonia entre as famílias, porque é isso que Deus quer. Exatamente. Ele fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, principalmente os irmãos de sangue e da sua igreja, da sua convivência. Né? Jó tinha harmonia entre seus filhos, nos seus negócios, principalmente na relação entre Jó e Deus. Você precisa ter harmonia na sua relação com Deus. Deus não habita no meio da desunião. Amém. Quando há desunião, há uma separação. Deus se afasta. Não era uma prosperidade no ter. Eu tenho muita coisa. Não, é no ser. Eu sou um servo de Deus e eu tenho, mas eu sou um servo de Deus. No tópico 3, um homem de profunda piedade pessoal. No primeiro item, um homem dedicado à família. Você que está nos ouvindo, é dedicado à sua família? Seja homem ou mulher? Exatamente. Você tem filho e você toma conta deles? Cuida deles? Tem neto e cuida deles? Ou você vai lá para a casa do seu amigo e passa a tarde inteira de domingo e de sábado na porta do bar ou na porta de um amigo seu e a sua família está lá em casa esperando você. Jó 1:4. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Havia harmonia nas famílias de Jó. Nós temos que ter harmonia na nossa família. Havia felicidade na família de Jó. Havia confraternizações das famílias. Parece que as famílias agora sou eu e minha esposa, ou meus filhos. Não, a minha família são meus irmãos de sangue, são meus filhos, meus netos, são as pessoas que convivem comigo. As pessoas também mais chegadas. Mais chegadas. O autor não está sugerindo festas
sem respeito. Nós aceitamos que não havia bebedeira nessa festa, não havia brigas, havia muito respeito. As famílias têm que se respeitar. Se você der uma festa, procure não levar bebida alcoólica. As confraternizações eram feitas no ambiente familiar. Eu e Miralvinha gostávamos muito de fazer confraternizações com a nossa família. Normalmente 2 vezes ao ano. Tenho muita saudade de vocês, meus irmãos que estão assistindo, daquelas vezes que iam lá em casa, churrasco, festas, um almoço e um jantar por ano. No último, tinha mais ou menos 100 pessoas familiares, da minha família, da família dos meus cunhados, das minhas cunhadas. Em nossas confraternizações, o que é que não tinha, Miralva? Bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica. Por isso não tinha briga, não tinha confusão. Muito Nunca bem. vi uma briga. Havia harmonia. Havia harmonia. Todos éramos iguais. O item 2, um homem de moral e piedade. Jó possuía um caráter e uma moral sólidas. Tinha uma alta espiritualidade. Podemos ver no texto que Jó tinha uma vida piedosa. Havia em Jó, um homem temente a Deus. Jó orava por seus filhos. Você já orou por seus filhos hoje? Pelas suas famílias? Nós devemos interceder pelos nossos filhos. Devemos abençoar nossos filhos. Abençoe seus filhos. Não deixe eles embora. Seus filhos e seus netos. Seus bisnetos. E né? por aí vai. Por aí vai. Jó 1:5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Vocês estão vendo? Jó abençoava seus filhos. Ao longo do livro de Jó, nós podemos ver que Jó não perdeu a sua espiritualidade, mesmo nos piores momentos da sua provação, mesmo quando ele se raspou com um caco de telha, ele não perdeu a sua espiritualidade. Porque ele pegou lepra, né? Não sei se é lepra que era, sei que era bem doença parecido. Na pele. Doença na pele. Uhum. Os olhos de Jó estavam sempre colocados em Deus. E aqui eu vou honrar uma pessoa muito especial. Havia uma senhora aqui em Garça chamada Manena. Ela tinha uma expressão que marcou muito a minha vida. Nas horas difíceis, sabe o que ela dizia? Como é que ela dizia? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque o homem é falho. Homem é falho. Nós temos que olhar para Jesus. Mesmo quando tudo está errado, olha para Jesus. Ela era muito sábia. Muito sábia, muito sábia. Faleceu. Já está com Deus. Amém. Esta piedade de Jó era o que o mantinha, a sua dedicação à sua família. Família é tudo de bom. Eu gosto de família, Miralva. Eu também. Eu adoro família. Agora nós estamos morando longe dos parentes, que moram todos em São Paulo, né? Mas quando a gente morava em São Paulo, então... Toda hora eu estava visitando os parentes, né? No item 3, um homem de vida consagrada. Jó sempre orava por sua família. Nós devemos orar por nossas famílias, pelas famílias de nossos filhos, pelas famílias de nossos netos. O homem precisa ser o sacerdote do lar. Jó era o sacerdote de sua casa. Meu irmão, seja o sacerdote da sua casa. Somos todos ministros do Evangelho, mas o homem é o sacerdote do lar. Aquele que chama para orar, aquele que chama para ler a Bíblia, aquele que chama para aconselhar. Aquele que ampara a família, que né? aconselha, que cuida, que zela. Que ora a Deus pelos familiares. O homem precisa ser o sacerdote do lar. Jó cultuava a Deus a favor de suas famílias. Jó amava e estava sempre preocupado com a área espiritual de suas famílias. Ele se levantava muito cedo e orava por suas famílias e pedia perdão pelos pecados dos seus filhos, que possivelmente eles tivessem feito. Jó se consagrava a Deus. Consagrar quer dizer ser separado para Deus. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Um depende do outro. Olhando para o livro de Jó, olhando para Jó, nós somos
instados e intimados a ter uma vida de consagração. Nós queremos que Deus nos dê uma vida, não uma vida de dificuldades, mas uma vida de bênçãos, quando nós orarmos e nos consagrarmos. Uma vida consagrada diante de Deus, mas também diante dos homens. O nosso testemunho fala muito, Thelma. Fala mais alto. Você vive aquilo que você prega, que você fala. É isso aí, você vive o que você vive fala. O que está escrito na palavra de Deus. Amém. Isso, o nosso testemunho pessoal, ele pesa mais do que as palavras, porque eu posso falar que Deus é bom, mas se eu sou ruim, então que Deus que eu estou servindo? Conclusão. Jó tinha 3 aspectos importantes: caráter, prosperidade e piedade. Exatamente. Isso significa que ele ajudava muito as pessoas. Muitas pessoas, exatamente. Né? E não enganava ninguém. Só podemos compreender a vida de Jó a partir desses 3 aspectos. Jó tinha uma vida muito especial. Podemos ter alguém muito, muito rico, porém sem nenhum caráter. Basta olhar para os nossos líderes. Olha quanto eles roubaram desse país, dos nossos impostos. Pessoas que foram eleitas para cuidar. Para cuidar e roubaram. A nosso benefício, né? Roubaram a gente. Ficaram muito ricos, porém não têm nenhum caráter. E há pessoas ainda que defendem. Também é possível que alguém tenha bons valores morais, porém não tem piedade. O irmão bate na minha porta, irmão, eu preciso de alguma coisa. Se eu posso ajudar, ajudo. Se não conhecermos a Deus na intimidade, não teremos um caráter ilibado. Não teremos prosperidade, mesmo sendo muito ricos. Não teremos piedade, mesmo sendo religiosos. Se eu não conhecer a Deus, eu não vou ter nada disso, nem caráter e nem piedade. E nem intimidade com Deus. Né? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Exatamente. Isso quer dizer que se precisar ajudar alguém, você deve fazê-lo. Se não você não fizer, está pecando. Se conhecermos a Deus, Deus estará ao nosso favor. Estará do nosso lado. Conosco. Deus estará conosco. Deus estará em nós. O Espírito Santo mora aqui. Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jó era íntegro, reto e se afastava do mal. Jó conhecia a Deus, por isso ele era especial. Meu irmão, se você conhece a Deus e ouve a sua palavra e coloca em prática, você é uma pessoa especial. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta palestra que nós podemos gravar, Pai. Abençoa, Senhor, que ela possa ter o efeito para o qual o Senhor mandou gravar, Pai. Abençoa no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.